Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, 27 de junho, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária e quem chega aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso canal e ative notificações, joinha, like, comentário. E deixa eu falar para você, hoje é aniversário da minha mãe, Dona Cleonice Marcato Sartori. Então quem puder deixar aí um feliz aniversário e rezar uma Ave Maria na intenção da minha mãe, eu ficaria muito grato. Acho que muita gente que me acompanha lá de trás sabe, né, gente? Meu parto foi difícil, foram 16, 17 horas de parto normal, quase matei mamãe. Mas estamos aí firmes e fortes. Deus abençoe muito você, mãe. Te amo muito. Obrigado por tudo. E quem puder, então, tem um comentário aí embaixo. Antes ainda da homilia, minha gente, lembrando você que é membro lá, que faz parte do nosso site, o padremario.com.br, que nós temos para essa semana a primeira parte do nosso diário espiritual do mês de julho. Vai lá dar uma olhadinha para você encontrar, tá bom? O nosso diário espiritual para a gente rezar bem, né, durante esse mês de julho agora que vai entrar. O diário espiritual é a homilia do padre por escrito, um pouco diferente do que o padre fala aqui, com algumas perguntas, algumas orações, para a gente ter um momento diário mesmo de reflexão orante com a palavra de Deus, tá certo? Vamos ao Evangelho, então, desta segunda-feira. A igreja proclama para nós hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22, e diz assim: Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é muito parecido com o evangelho de ontem. Ontem foi o 13º domingo do Tempo Comum, o evangelho de Lucas. Ao longo dos dias da semana, a gente está lendo Mateus, de modo que essa segunda-feira, logo após esse domingo, ficou na escrita de São Mateus tão igual à escrita de São Lucas. Não é por isso que parece tanto, mas porque outro evangelista, e só para você entender. Nos dias da semana, a gente está fazendo a leitura corrente do evangelho de São Mateus, e aos domingos, grandes temas do evangelho. E às vezes se coincidem evangelhos ficarem tão parecidinhos e num curto período de tempo, como no nosso caso, né? Domingo e segunda-feira. Mas veja, tem algo aqui importante. Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou os discípulos, né? Não a multidão, passar para outra margem do lago. O segmento de Jesus é justamente para que a gente consiga passar para o outro lado da margem do lago da vida, do lago da existência. Esse ir para o outro lado do lago é ir para o céu um dia. Mas esse chegar no céu um dia é um movimento que começa hoje na sua vida, na minha vida. Esse ir para o outro lado. Deixar a multidão. Deixar tanta coisa que ainda não se decidiu nem se decide. A multidão não se decide se quer ser discípulo ou não. Mas a decisão precisa estar pronta dentro de mim. Então eu vou para o outro lado da margem do lago. E aí nós vemos que um mestre da lei se aproxima e se oferece. Enquanto todos os outros apóstolos e discípulos de Jesus, foi Jesus quem elegeu, esse aqui se ofereceu, né? Se candidatou à vaga. Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Onde o senhor for, eu vou estar junto e voltar atrás, né? Jesus olhou bem para ele e disse: Amigo, raposa tem toca, ave tem ninho, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Veja, aqui estão as pessoas de muita boa vontade, que não querem fazer o mal, querem evitar o mal, querem fazer o bem, mas elas necessitam de toca, de ninho e travesseirinho da NASA, senão ele não dorme. Jesus está falando, se você quiser ser muito meu mesmo, você deveria estar pronto para uma vida um tanto quanto às vezes insegura, com algumas aventuras, com alguns percalços. Algumas pessoas são tão corretas, que são engessadas, né? E o cristianismo, o sopro do Espírito Santo não funciona com isso, né? E claro, Jesus está falando aqui também do desprendimento das coisas materiais.
né? O missionário ele não pode ser uma pessoa cheia de manias. O missionário ele não pode ser uma pessoa cheia de 9 horas, como a gente fala, senão não dá conta. Jesus era um itinerante, Jesus ia por muitos lugares, né? E nós também precisamos entender que se de vez em quando a gente tem uma toca, um ninho ou um travesseiro, a gente não pode se apegar àquilo. Porque pode ser que o que Deus tem para mim, a toca, o ninho, o travesseiro, não dá para carregar, tem que ficar para trás. Então nesse mestre da lei aqui, né, que se oferece, nós temos a imagem dos nossos apegos. A gente quer ir com Jesus, mas a gente quer levar pessoas e condições e circunstâncias que nos mantenham seguros, protegidos. Não cabe tudo isso na mala, né? E parece então que esse primeiro não servia. Um outro dos discípulos, discípulo aqui é a expressão para dizer aquele grupo maior, não só dos 12, mas que estava sempre com Jesus, vai dizer: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. É um pedido muito nobre, o enterro do pai. E Jesus demonstra aqui uma extrema urgência, né? Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos, né? Deixa que o povo lá que não tem fé, portanto é morto, sepulte o defunto lá. Tu vem e segue-me. Veja, Jesus está nos falando aqui então disso aqui, minha gente. Nós vamos atravessar para o outro lado. Se a gente precisa ou não consegue viver sem aquela toca, aquele ninho, aquele travesseiro. Se papai e mamãe ainda têm esse peso todo na minha vida, eu não consigo fazer a travessia. E a fé cristã é uma profunda aposta em Jesus como aquele que vale mais, compensa e resolve a questão da toca, do ninho, do travesseiro e até do meu pai ou da minha mãe. Portanto, a proeminência, a prevalência, o senhorio de Jesus na nossa vida, também em questões muito sagradas, também em questões muito respeitosas e pertinentes. Mas veja, nós temos aqui então um mestre da lei e um dos discípulos que não foram para o outro lado da margem, da vida, da própria existência. Deus tem um chamado, uma vocação para cada um de nós, mas são os nossos apegos que nos mantêm presos neste lado aqui. E pode ser que muitos de nós não vamos viver esse desprendimento total, e não quer dizer que talvez a gente não vá para o céu. Muitos de nós vamos entrar na vida eterna, depois de um longo purgatório, né? Mas vamos entrar na vida eterna, vamos entrar no céu, mas vamos talvez, tristemente, ter passado a vida nessa terra em branco, sem ter atravessado dentro de nós mesmos, para um outro lado de nós mesmos. Um lado mais corajoso, mais alegre, mais fraterno, mais frutífero. Um outro lado dentro de nós mesmos, onde Jesus podia ser tão mais evidente e amigo nosso, mas às vezes a gente fica tacanho por causa de toca, ninho, travesseiro do nosso pai e da nossa mãe. Que o Senhor hoje nos dê coragem de atravessarmos para o outro lado da margem do lago. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.